você confere agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a Prefeitura de São Paulo divulgou em grupos menores as faixas de idade para vacinação contra a Covid-19. Para evitar filas enormes e tumulto nos postos de saúde, a Prefeitura de São Paulo decidiu dividir por dia a vacinação contra a Covid em grupos por idades. Com isso, a partir desta quarta, os postos de saúde da capital vão começar a imunizar de forma decrescente, de 2 em 2 anos. Os primeiros são os paulistanos com 56 e 57 anos. Na quinta é a vez de quem tem 54 e 55 anos. E na sexta, os que têm 52 e 53 anos. Já no sábado, vão ser imunizados todos com as idades anteriores. Na segunda e na terça-feira da semana que vem, está programada a vacinação para quem tem 50 e 51 anos. A gestão municipal lançou uma plataforma na internet para que as pessoas possam verificar se há filas nos locais de vacinação. A consulta é feita pelo site deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br. E olha só, a conta de luz vai ficar mais cara. Dessa vez, a ANEEL vai aumentar os valores das bandeiras tarifárias. A sobretaxa, que é acionada quando o gasto para geração de energia aumenta. O aumento veio com a pior crise hídrica enfrentada nos últimos 91 anos e o acionamento de usinas termoelétricas para garantir o fornecimento de energia. Dessa vez, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai aumentar os valores da sobretaxa, que é acionada quando o custo da geração de energia sobe. O patamar mais alto desse sistema deve subir mais de 20%. Isso porque a conta das bandeiras já registrou neste ano um rombo de R$1,5 bilhão de reais. O mecanismo das bandeiras tarifárias serve para o consumidor ficar ciente do custo da geração de energia. A previsão de analistas é manter a bandeira vermelha 2 até o fim do ano, quando deve ter início o período de chuvas. E nos destaques internacionais, Israel anunciou o fim da obrigação de uso de máscara em locais fechados. Essa era uma das últimas medidas relacionadas à pandemia de Covid que ainda estava em vigor no país. Neste shopping center da cidade israelense de Tel Aviv, a maioria das pessoas já não usa máscaras. A medida vem no momento em que o número de casos de contaminação pela Covid-19 segue baixo, após uma campanha maciça de vacinação contra o novo coronavírus em todo o país no final de dezembro. É maravilhoso, vamos ao shopping, compramos e não temos que pôr máscaras. Podemos comer, beber e não temos nada no rosto, então é ótimo. É estranho, não vou mentir, de repente você vê sorrisos, de isolar ou apenas vê o rosto descoberto pela máscara. É estranho ver rostos. Os israelenses não precisam apresentar certificados de vacinação para entrar em restaurantes e locais de entretenimento. Os limites de capacidade de pessoas em empresas também foram suspensos. Apesar de relaxar as restrições sanitárias para os habitantes, desde o início de junho, os visitantes ainda precisam obedecer à quarentena. Mais de 5 dos 9.300.000 israelenses receberam as 2 doses do imunizante, o equivalente a 55% da população. E mudando de assunto, uma corte francesa concluiu que a empresa IKEA França, que fabrica móveis domésticos de baixo custo, tinha um sistema ilegal de espionagem de centenas de funcionários e candidatos por vários anos. O esquema contava com recursos da polícia e detetives particulares. A justiça condenou a filial a pagar multa de €1 milhão, cerca de $1.200.000. O ex-diretor Jean-Louis Bayot foi condenado a 2 anos de prisão com suspensão condicional da pena e a uma multa de €50 mil, mas foi absolvido de várias acusações, entre elas violação de sigilo profissional. Ao longo do julgamento, que durou 2 semanas em março deste ano,
o ex-diretor negou ter ordenado a espionagem de funcionários. O Tribunal Penal de Versalhes os declarou culpados de roubarem dados pessoais por meios fraudulentos. As penas foram menores do que as pedidas pela promotoria, que os havia acusado de espionagem em massa. O sucessor de Bayot, Steven Van Overbeek, ex-presidente e diretor-geral da IKEA França de 2010 a 2015, foi absolvido conforme solicitado pela promotoria por não haver provas contra ele. Revelado pela imprensa e investigado em 2012, este caso expôs um sistema de vigilância dos funcionários e mesmo de clientes que ia desde seus antecessores criminais até seu modo de vida, passando pela avaliação de patrimônio. No centro de sistema de vigilância estava o diretor de segurança da IKEA França de 2002 a 2012, Jean-François Paris, que reconheceu controles em massa sobre os funcionários. Ele foi condenado a 18 meses de prisão suspensa e a pagar uma multa de 10 mil euros. Na véspera do primeiro encontro entre os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin, um conselheiro do líder russo classificou a relação entre os dois países como quase crítica e sob impasse. Yuri Ushakov, conselheiro de Relações Exteriores do presidente russo, acredita que a reunião entre os chefes de Estado na Suíça pode ajudar a superar a situação. Na última quinta-feira, Putin disse à rede NBC que as relações entre as duas potências haviam se deteriorado e chegado ao ponto mais baixo dos anos recentes. A afirmação veio após Biden acusar a Rússia de estar por trás de ataques cibernéticos contra empresas nos Estados Unidos, o que foi negado pelo russo. Vladimir Putin e Joe Biden vão se reunir na quarta-feira em Genebra para abordar uma série de divergências entre os dois países. O diálogo entre os dois chefes de Estado deve atravessar questões delicadas como a situação na Ucrânia e Belarus, além do destino do opositor russo Alexei Navalny, preso em janeiro de 2021. Ushakov descreve a reunião com otimismo, apesar de reiterar que o primeiro encontro entre os líderes ocorre em condições difíceis. E para encerrar, olha só, a temperatura global já teria superado um ponto de não retorno. A advertência de um possível aquecimento irreversível do planeta foi feita pelo cientista alemão que comandou a maior expedição enviada ao Ártico. Markus Rex disse que apenas o estudo dos próximos anos nos permitirá saber se ainda podemos salvar a camada de gelo do Ártico presente o ano todo graças a uma proteção do clima ou se já atravessamos o ponto de não retorno. A afirmação foi feita 8 meses após o retorno da missão internacional que passou um ano no Ártico. Rex detalhou que o desaparecimento do gelo do verão ártico é um dos primeiros pontos de não retorno a que chegamos quando vamos longe demais no aquecimento. Se este ponto irreversível for ultrapassado, isso pode agravar ainda mais o aquecimento com o desaparecimento da calota polar da Groenlândia ou o degelo de zonas amplas do permafrost do Ártico. A maior expedição enviada ao Polo Norte, chamada Mosaic, retornou à Alemanha em outubro e seus líderes alertaram sobre a ameaça que existe para a camada de gelo que desaparece a uma velocidade dramática. Durante os 389 dias no mar, as equipes a bordo do quebra-gelo Polarstern coletaram muitas informações sobre a mudança climática, sobretudo nos meses que o navio permaneceu à deriva no gelo do Polo Norte. O retrocesso do gelo é considerado pelos cientistas o epicentro do aquecimento global. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.